Fala galera, bem-vindo ao meu canal. Para me apresentar rapidinho, meu nome é Jonathan Luiz, sou trader profissional há mais de 6 anos. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é para gerar valor, né? De alguma maneira, não tô com nenhum tipo de roteiro nem nada. É mais para a gente falar um pouquinho sobre o dia, né? Do trade, ou cada dia. Eu vou tentar gravar isso diariamente, mas se não diariamente, quem sabe 3 vezes na semana, ou que seja mais com o intuito máximo de falar, para a gente até debater ideias, vocês debaterem aí nos comentários como é que foi o dia de vocês de operação, para a gente ter essa troca, que eu acho muito importante. Até porque eu tenho testado algumas coisas diferentes e tal, com os meus setups, enfim. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Mas então esse é o primeiro diário de trade, né? É sempre importante, a gente sabe. Que é importante a gente ter aquele diário manual, né, sobre as nossas operações, como é que foi as nossas emoções no trade e tudo mais, mas eu quero realmente fazer isso em vídeo, né, e até servir para mim de alguma maneira, mas com o intuito maior é gerar valor, né? Então, para início de conversa, primeiro, o que vocês estão achando dessa semana aí? Dessas últimas semanas, né? Porque para mim o mercado está muito volátil. Hoje foi um exemplo, né? Subiu bastante no início do dia, volatilidade alta, mercado só subiu, dólar perdendo fundo, né? E aí onde eu venho com os comentários que eu fiz hoje. Foram 3 operações. Uma primeira operação bem fraca, aproveitando que o mercado tinha se esticado, né? Eu às vezes faço algumas operações dessa, mas com muito pouco contrato. Para você ter uma ideia, 10% da minha mão normal, né? E depois ele continuou subindo e aí eu sou comprador, né? A minha filosofia é essa, eu sempre... eu quase nunca opero contra a tendência, para não falar nunca. Quando eu opero contra a tendência, quando o mercado estica muito rápido, eu tenho uma maneira de ver, né? Mas a gente pode ver por porcentagem, por exemplo, se ele anda 1,25,5 ali mais ou menos, sem respirar nem 0,25, isso já é um indício, né, de que ele está andando demais, então provavelmente ele vai corrigir. Um estudo que eu fiz dessa maneira, né, dele andando ali, se eu não me engano, 6 níveis desse de 0,25, onde ele para ou onde ele corrige só 0,25 para eu conseguir pegar, né, esse 0,25. E de janeiro para cá, 100% das vezes que aconteceu isso, ele chegou, vamos dizer que a gente entra contra a tendência nesse 6º nível, né, que seriam 6 de 0,25. Ele chegou até o 9 e corrigiu até para corrigir, né, ou pelo menos corrigir pelo menos 0,25, né, o que a gente busca. Não chegou ainda no 10º nível. Claro que isso pode acontecer. Aí são poucos trades que acontecem desse padrão, né? E hoje não é um dos casos. Só estou explicando uma situação que eu entro contra a tendência, né? Mas tirando isso, só a favor da tendência. E aí eu espero a tendência estar confirmada, né? Enfim, e aí é onde eu procuro as entradas. Enfim, se o mercado hoje, por exemplo, subiu bastante, a primeira correção dele eu entrei e foi um gain bem certeiro. Depois eu entrei na terceira operação, né? Mas na segunda dessa, seguindo a tendência. E eu acho que eu até gravei ela. Vou tentar na edição colocar em algum lugar aqui, ver se eu consigo fazer isso o mais breve possível, algo bem só para vocês verem, né? Mas foi uma comprinha, né? Eu entrei com 1/3 da mão, que é o que eu tenho feito, e 2/3 mais embaixo, né? Procuro algum tipo de suporte ali. Eu gosto muito de comprar em suporte, vender resistência e vice-versa em mercado de baixa, né? É o básico, né? Mas é o que tem dado certo para mim, pelo menos desde quando eu comecei a adaptar a minha estratégia aí, fevereiro, assim, de fevereiro para cá, foi legal. Abril, na verdade, nem tanto, mudei uma coisa ou outra, né?
Adicionei alguns filtros à minha estratégia, mas até agora tem, pelo menos essa primeira semana, né, de maio, tem sido ótima. E agora, ontem também foi positivo, hoje mais um dia de gain também. Tive dias negativos na semana passada, tive quinta-feira e sexta-feira, até um estudo de caso que eu posso trazer aqui, mas que eu dei um mole muito nessa dele esticar muito, né? Tem acontecido várias vezes, por isso que eu disse que o mercado estava bem volátil, mas uma dessas operações que eu entrei na semana passada, o mercado esticou demais. Não lembro se foi na terça-feira, eu já tinha estopado no dia, né? E eu não gosto muito de entrar depois que eu estopo. Eu gosto de, se eu estopei logo de cara, deixa aquele stopzinho ali ser o meu stop do dia, para não arriscar entrar e aí ficar um pouquinho maior, enfim. Eu tenho uma taxa de acerto muito boa, de mais de 80%, 85%. Então, se acontece de um dia muito volátil, me estopar, eu não quero arriscar de novo, né? Mas esse dia em específico, ele tinha esticado demais e a probabilidade estava a meu favor. Então eu entrei e consegui esticar o mercado caindo. Então ele esticou muito e eu consegui pegar ele caindo, né? Nisso eu consegui zerar o meu stop. Eu fiquei positivo no dia, isso na terça-feira, se não me engano. E logo depois, como já estava positivo, um dia maravilhoso, né? Eu estava negativo, agora estou positivo. Eu ainda entrei em mais uma outra operação e foi maravilhosa, né? Aí chegamos na sexta-feira. Sexta-feira eu não lembro ao certo qual foi a ordem das operações, mas eu sei que eu já tinha dado 2 gains, se não me engano, um gain, enfim, e deu essa esticada lá pro final do dia. E aí eu tentei fazer a mesma coisa, né? Eu entrei na operação e eu falei, cara, eu vou fazer bastante dinheiro hoje, né? Porque tava parecendo que era igual terça-feira, né? Mas a gente sabe que nunca é a mesma coisa, né? O mercado é soberano, mas aí eu tentei segurar. Acabou que eu não consegui segurar, eu ainda vendi onde era meu alvo. Eu ainda vendi mais de 1/3, eu vendi 2/3, né, em um nível. E aí quando o mercado voltou a subir, essa operação que era uma terceira positiva acabou virando uma terceira negativa e eu tive que fechar por conta do horário, ainda mais que eu tinha que levar meu filho para natação e já era 5 e pouca da tarde, negócio que nem é muito interessante falar, mas aqui é jogo aberto, né? Vida de trader. Acho que faz parte também compartilhar um pouquinho dessas histórias. Eu acredito que eu sempre gosto de ler sobre. Então a gente compartilha ideias, né? Compartilha experiências. Até me fala, por favor, nos comentários aí, o que você tem achado dessas últimas semanas. Se tá volátil, se não tá. Eu tenho até um amigo que tá operando também, que esse mercado volátil tá perfeito para ele, ainda mais nesse período ali de 9, né? Início do mercado até 9h40 ali. O mercado tem ficado bastante volátil, né? Tem dias de muita força e aí ele tem aproveitado bastante. Eu não sou mais o cara que deixa o mercado rolar, né? Vamos ver o que vai acontecendo. Até chegar ali por volta da hora que o mercado lá de fora vai abrir, né? E aí eu vejo o que eu faço a partir daí. Um dia ou outro, eu até no quadro ali, aquele dia foi dia 2 de dezembro de 2022, que eu estava tentando vender, né? E o mercado, não esperei o mercado americano abrir, né? Isso é experiência minha, é o que eu gosto de fazer. E aí o mercado virou com tudo, foi até dia do jogo no Brasil. E aí eu fiquei naquela, caraca, meu irmão, foi muito rápido assim, sabe? Me pegou muito desprevenido. E aí, óbvio, coloquei aquele quadrinho ali para lembrar que dias assim acontecem, né? Beleza. A gente sabe o que acontece, mas, cara, foi muito rápido. Se você tiver a possibilidade, vai lá no dia 2 de dezembro agora de 2022 para você ver o que eu tô falando. Foi muito rápido, muito forte. Se eu não me engano, era dia de payroll também. Enfim, eu dei mole. Mas se eu tivesse esperado o mercado americano abrir e tudo mais, como é o meu protocolo, mas eu estava vindo de umas semanas muito positivas, assim, setembro, outubro, novembro, muito bem. Mesmo um ano de 2022 de altos e baixos, mas o final de ano muito bem. E aí dezembro já estava
me sentindo grandão, né? E aí, enfim, o mercado me pegou de surpresa, assim, estopei, beleza. Mas para sempre lembrar, primeiro para sempre lembrar desse dia, né? E também um lembrete de que eu prefiro esperar o mercado americano abrir, né? Enfim, essa é a minha visão. Claro que cada um tem a sua, tem gente que gosta de operar na abertura, né? E tem várias estratégias para operar a abertura, mas eu nunca me dei muito bem assim. Me dá uma ansiedade ali, o mercado abrindo e tal. Gap vai fechar, não vai, enfim. Eu espero o mercado abrir, vejo como é que está acontecendo, espero a tendência se confirmar e eu começo a pensar em comprar com base na volatilidade também, né? Um negócio muito interessante que tem mudado o jogo para mim nessas últimas semanas, onde eu evitei alguns stops, foi a questão da volatilidade, né? Usando a volatilidade histórica, a gente consegue fazer um cálculo ali mais ou menos de 20% da volatilidade histórica, né? Se você acha isso interessante, eu até posso fazer um vídeo mais explicativo sobre isso, né? Fora aqui do diário. Só que a gente tem uma noção ali de quanto ele pode variar, e aí eu usando isso, calculando meu stop, né? Eu consigo ter uma ideia da probabilidade, né, dele chegar lá no meu stop ou não, e isso tem dado muito certo. Eu acho que foi na... Não sei se foi na sexta-feira que ele tava, o indicador estava com volatilidade baixa. A volatilidade estava baixa, não estava indicando tranquilidade para operar, mas o mercado só subiu. Falei que ninguém avisou aqui o indicador, né? O mercado só subindo, só subindo. Acho que foi dia de payroll também, né? Então é de se entender. Mas normalmente por conta da minha estratégia ser de retração, né? Eu espero o mercado se confirmar e aí eu busco comprar em suporte quando ele corrige. E aí eu stop um pouquinho mais embaixo, então eu gosto de menos volatilidade. Então eu espero o mercado abrir, se ele vai abrir com volatilidade ou não vai, se ele vai diminuindo, se ele começa a diminuir a volatilidade, abaixo ali talvez de 2% no volatilidade histórica, aí eu já acho interessante eu entrar, mas isso é minha estratégia. E aí para esse amigo meu, eu falo o contrário, ele gosta de volatilidade, ele gosta de pegar o mercado comendo solto, indo, subindo, e aí, pô, vai para cima, entra quando o mercado tiver com volatilidade alta, né? Cada caso é um caso, né? Cada perfil é um perfil diferente, né? E isso é o bonito do trade, né? Ali no gráfico ali, a grande questão é que o preço desconta tudo, mas ali estão todas as emoções, né? Dos players que estão ali, dos traders, enfim. Tá tudo ali, cada um tem sua visão diferente. Uns estão comprando achando que tá barato, outros estão vendendo achando que tá caro, e no final das contas, um lado vai estar certo, né? Mas esse é o bonito do jogo, né? E jogo que eu digo entre aspas, né? Mas esse é o bonito dessa profissão, né? Do trade, enfim. Mas acho que eu já me estendi demais. Era para ser um videozinho um pouquinho mais rápido, mas espero que tenha sido interessante para você, e eu peço encarecidamente que você dê o like e siga aqui o canal. A gente tem feito aí algumas lives, né, com músicas de concentração e tudo mais. Eu estou seguindo uma filosofia, né, de um livro que eu li, que você tem que estudar 1 hora por dia e aplicar 9 horas, se não me engano. E aí eu tenho feito mais ou menos isso. Todo dia eu quero estudar pelo menos 1 hora. Claro que tem dia que a gente não consegue, tipo hoje, que já tá bem tarde, mas eu tinha que gravar esse vídeo. Talvez eu não consiga, mas a gente acaba compensando no decorrer da semana, né? A gente acaba compensando o estudo. E aí eu tenho feito essas lives para ajudar também você. Se quiser me acompanha lá, vou tentar postar toda semana lives assim, onde a gente faz um pomodorozinho, né? Às vezes de 45-15, às vezes de 35, para a gente estudar, né? E, enfim, estudar aquela 1 hora, anotar e botar em prática. Dia seguinte, prática. Aí hoje eu fiz uma live também só com músicas assim de concentração, aquelas músicas lo-fi que eu gosto bastante, e operação. E aí é prática, e depois quando o mercado fecha a gente pode praticar ainda mais, enfim, isso é interessante. Mas pelo menos 1 horinha de estudo eu tenho feito essas lives, esses vídeos, pode procurar aí caso seja interessante para você, beleza?
Mas é isso. Depois não deixe de botar seus comentários aí. Me diz aí o que você achou o que você tá achando do mercado, se tá bom para você essa volatilidade aí, se não tá tá o mercado um pouquinho mais difícil, me fala aí, beleza? Que eu quero ler, quero ouvir, vamos interagir aí. Mas é isso, até o próximo vídeo.